Você já deve ter visto pessoas com a Bíblia aberta numa estante de casa ou na cabeceira da cama, aberta no Salmo 91. Ou até mesmo alguém com a Bíblia aberta no carro, né, no painel de um carro, aberto no Salmo 91. Por que normalmente nós, né, seres humanos, pensamos na proteção de Deus e por que o Salmo 91 para muitas pessoas tem sido, né, essa forma de buscar uma proteção de Deus? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Hoje, concluindo a nossa série de devocionais, tem uma promessa muito legal, né? Promessas muito interessantes aí no Salmo 91. Eu queria pensar um pouquinho sobre ele hoje. Então, hoje encerramos a nossa série de devocionais, 40 dias, que tratamos sobre promessas de Deus. Vamos lá. Olá, graça e paz. Hoje estamos encerrando a série devocionais 40 dias, né? 40 dias. E desde já digo para você, nós poderíamos ficar aqui o ano inteiro, 365 dias do ano, cada dia fazendo uma devocional sobre a promessa de Deus, e ainda não daria. A palavra de Deus tem milhares de promessas. Então, seria uma tarefa, né, de tentar esgotar as promessas de Deus nas devocionais. Então, nós nos propusemos há 40 dias, né, 40 dias para pensarmos, ouvirmos, né, fortalecermos a nossa fé, temos algo aí para a gente estar orando. Então, mesmo concluindo hoje esses 40 dias, o meu desafio para você é que você continue, né? Volta lá na primeira devocional e faz de novo essa série, né? A palavra de Deus, quanto mais você ouve, quanto mais você lê, quanto mais você repete a palavra de Deus para você, quanto mais você está refletindo na palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos fortalecendo na fé e nos fazendo caminhar firmes diante do Senhor. Então vamos lá. Tem um texto lá no Salmo 91, que é o versículo 14 e 15. Né? Então diz assim: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe responderei. Na sua adversidade estarei com ele. Eu o livrarei e o cobrirei de honra. Então olha só, quando você pega todo aquele Salmo 91, né, que como citamos no começo, que eu creio que a maioria de nós conhece, né, as pessoas usam a Bíblia aberta ali, crendo que o Salmo aberto vai trazer proteção. Mas o texto aqui ele nos mostra, né, que toda aquela proteção que Deus promete no Salmo 91, né, quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, ele diz que vai nos livrar da peste perniciosa, do terror noturno, né, que vai nos livrar do laço do passarinheiro, ou seja, de armadilhas que Satanás arma. Deus vai cuidar das nossas vidas. O Senhor vai nos proteger, vai enviar anjos, né? Diz que ele envia anjos para nos proteger, para que a gente não tropece. Então tem várias promessas no Salmo 91. Só que o final desse Salmo 91, ele nos mostra e nos desafia a vivermos essa promessa de Deus. Aqui Deus faz essa promessa, mas Deus mostra que não é simplesmente abrirmos a Bíblia no Salmo 91 e deixarmos aberto. Ele quer um relacionamento com Deus. Então, quando está encerrando o Salmo 91, versículo 14 e 15, Deus diz, olha, porque ele me ama. Quem é ele? Sou eu e é você. Deus está dizendo, porque você me ama. Então Deus diz, eu vou te resgatar. Eu vou te proteger, pois você conhece o meu nome. Diz, você vai clamar a mim, e eu vou te responder. E na sua adversidade vou estar com você, livrarei e o cobrirei de honra. Então olha só, 3 pontos que eu quero destacar aqui. Deus diz que nós o amamos, conhecemos o nome dele e clamamos a ele. Então, como falamos, Salmo 90 é um salmo de relacionamento. Deus não quer simplesmente que você crie nas páginas, né, de um livro impresso. Ele quer que você receba a palavra de Deus que está ali impressa nesse livro. E essa palavra ela vai se manifestar dentro de nós. Cristo disse, olha, as palavras que eu tenho dito para vocês são espírito e vida. Então essa palavra de Deus ela tem que fazer morada dentro de nós. E Deus prometeu que ele vai nos proteger, que Deus vai nos resgatar, que Deus vai cuidar de nós, que vai estar conosco na adversidade. São as promessas que estão no Salmo 91. Só que ele disse, porque ele me ama. Então eu quero fazer um convite para você aqui nessa devocional de hoje. Ame o Senhor. Não tenha Deus apenas como alguém que você recorre para te livrar de um problema. Não busque o Senhor só quando você estiver passando por alguma dificuldade. Não busque o Senhor simplesmente como uma força, uma energia que vai te ajudar a superar uma situação, não.
Ame o Senhor, se relacione com o Senhor. Aprenda a separar todo dia um tempo para você orar e falar com Deus, mesmo quando você não está passando problemas. Aprenda a agradecer o Senhor. Aprenda a olhar em volta de você e ver como Deus tem cuidado de você. Né? As coisas que Deus tem te entregue no dia a dia, a própria vida. A palavra diz que até a vida vale mais do que o alimento e as vestes. Então agradeça o Senhor a vida, a esperança de cada dia que Deus está te dando, de que Ele está com você. Agradeça a Deus pelo amor dEle a ponto de enviar Cristo, né, para restaurar a nossa história. Ame o Senhor. Converse com Deus, separe momentos de conversar com Deus. Às vezes você está lá numa fila, lá no seu espírito, vai conversando com Deus. Sabe, faça de Deus o seu companheiro do dia a dia, aquele que se relaciona com você. Para isso nós fomos criados. Deus não nos criou para sermos simplesmente servos no sentido de que Ele dá ordem e nós obedecemos. Não, Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele, um relacionamento de amor. Deus ama você. Deus me ama. Né? Então, ame o Senhor. Sabe, queira estar perto do Senhor. Quando você ama alguém, você quer estar perto dessa pessoa. Então queira ter tempo com Deus, separar tempo para estar com Deus. E viva, né, nessa presença de Deus em todos os lugares que você estiver. Então Deus fala que Ele vai fazer tudo aquilo do Salmo 91. Deus diz, porque você me ama. Segundo, porque você conhece o meu nome. Então Deus falou, porque Ele me ama, porque conhece o meu nome. O que é conhecer o nome? Um exemplo, essas promessas de Deus. 40 dias que nós fizemos aí de promessa de Deus, nós estamos conhecendo quem é Deus. Nós estamos conhecendo que Deus Ele é poderoso, que Deus tudo pode, que Deus ama, que Deus promete, que Deus nos dá a vitória. O que Deus fez em Cristo. Então conhecer o nome de Deus é conhecer Deus como o Jeová Jireh, o Deus provedor, o Jeová Ra, né, que significa o Senhor é meu pastor, o Senhor dos exércitos. Né? Então tem várias expressões lá na Bíblia, que eu não vou citar aqui todas agora, claro, mas são nomes de Deus. Né? Nomes de Deus para que você saiba que Deus é aquele que supre, aquele que cuida. Quando Jesus vem dizer, olha, eu sou o pão da vida, Jesus é o que nós precisamos para viver. Jesus disse, olha, eu sou a água da vida, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que cuida de você, que dá vida por você. Então Jesus também se apresenta como esse Deus, o eu sou. Então, conheça Deus como aquele que está presente na sua vida, aquele que tem todo o poder, aquele que tem o controle de tudo. Porque se nós ficarmos olhando só para o mundo, a gente muitas vezes fica com medo. Então olha para o Senhor, para o Deus que te ama, que te resgatou em Jesus, né? Que te resgatou, como diz o texto lá, e esse Deus que está presente na sua vida cada dia. E em terceiro lugar ali, então primeiro nós falamos que Ele faz tudo isso porque nós o amamos, segundo porque conhecemos o nome dEle, né? Então leia a Bíblia, busque conhecer, leia, né? Tenha intimidade com Ele, você vai conhecê-lo. E terceiro, né? Diz Ele, clamará a mim e eu ouvirei. E vou estar com Ele na adversidade, vou livrá-lo. Então, ore ao Senhor. Aí sim, quando nós estamos passando por problemas, vamos orar ao Senhor. Só que você vai orar diferente. Você não vai orar só como alguém que está desesperado e buscando se apoiar em qualquer coisa. E Deus como mais uma coisa. Não. Quando você for orar, você vai orar sabendo que Ele te ama, que você tem um relacionamento de amor com Ele. E você vai buscá-lo sabendo que Ele é o Deus provedor. Você vai conhecer o nome dEle, saber que Ele é tudo que nós precisamos, que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então quando você clamar a Ele, né, Ele vai te ouvir. Quando nós clamarmos a Ele, Ele vai nos ouvir. Então vamos clamar ao Senhor, vamos orar ao Senhor e Deus vai nos ouvir. Então temos essa promessa de Deus. Ele vai, como o texto diz lá, Ele diz, olha, eu resgatarei, Deus vai resgatar você, tirar você, muitas vezes situações terríveis que você está passando. Deus vai te proteger, Deus vai te responder a oração, Deus vai estar com você na adversidade, Deus diz que vai te livrar e vai te cobrir de honra. Né? São promessas de Deus. Vamos crer nessa promessa, o Senhor vai nos dar vitória em todas essas coisas. Hoje a devocional ficou um pouco mais longa, mas essa conclusão, eu queria que você pensasse nessa palavra. Tá? Guarde essa palavra no coração, creia e caminha pela fé, que Deus está comigo, Deus está com você. E o Senhor quer nos abençoar cada instante da nossa vida. Muito feliz por você estar comigo participando dessas devocionais até hoje. Talvez você chegou no final hoje das devocionais e ainda tem resposta de oração que você ainda não viu. Eu tenho.
Esses 40 dias, muitos desses textos aí, eu estava me apegando diariamente com eles, buscando algumas coisas de Deus, e alguns deles eu ainda não tive a resposta da maneira que eu estou vendo, que eu gostaria de ver. Mas uma coisa eu sei, que aquele que fez a promessa, ele é fiel. Eu posso não estar vendo, posso não estar entendendo no momento, mas eu vou enxergar logo e vai ser algo muito claro. Né? Muito claro. Uma vez eu li um pastor, um autor aí que eu acho muito interessante, fala sobre vida cristã, ele diz que ele entrou num lugar onde se faziam tecidos, né, tapetes, e ele viu aqueles grandes tapetes saindo do rolo. Aí ele olhava aquele tapete e ele via os fios ali trançados, e uma coisa feia, ele não enxergava nada, ele não conseguia perceber desenho, nada naquele tapete. Era um monte de fios aí misturados. Quando terminou de ser feito aquela peça, eles cortaram aquela peça, tiraram ela da máquina e viraram o tapete ao contrário. Né? Aí viraram ele. E quando viraram, tinha um cenário, uma imagem muito linda naquele tapete. Você já deve ter visto isso. Um tapete, ele tem um desenho muito lindo. Se você virar o verso dele, você não enxerga essa beleza. São fios que estão ali. Mas quando você põe um tapete do lado certo, você enxerga que é algo muito lindo ali. Então, com Deus é a mesma coisa. Tá? Eu posso ainda não ter visto, né? Ainda não estou enxergando algumas coisas como eu gostaria. Você pode ainda não ter visto também, ainda não teve algumas respostas, mas Deus está trabalhando porque Ele é fiel à promessa. E saiba que quando Deus terminar essa obra que Ele está fazendo, Ele vai virar, e aí nós vamos entender por que Ele ainda não tinha feito, por que né, Ele ainda não tinha me mostrado, mas uma coisa eu sei, é algo muito lindo que o Senhor está fazendo. Eu já vi isso muitas vezes na minha vida, e eu creio que Deus também tem feito na sua vida. Amém? Deus te abençoe.